Olá, nós vamos falar sobre criançadas agora. Nós vamos trabalhar as teorias psicogenéticas, falar do Piaget, falar do Vygotsky, falar do Vallon. Então, dá uma respiradinha, porque eu sei que você já está cansado de gremlins na sua vida e nós vamos falar sobre eles agora. Teorias psicogenéticas. Bem, vamos falar de cada um deles, um de cada vez, começando pelo Piaget. Então, um dos autores que mais cai em provas, né, Piaget, e a gente tem aí alguns pontos importantes do Piaget para nós trabalharmos. E o primeiro, para a gente começar a falar do Piaget, o primeiro ponto importante é o seguinte: para nós compreendermos o indivíduo, gente, não adianta simplesmente você fazer uma série de perguntas para a pessoa e tentar resgatar dela a personalidade, as características. Para compreender o indivíduo, a gente precisa analisar o quê? A gente precisa analisar o fator social, né? Então, o espaço social em que a pessoa vive é fundamental. Na verdade, esse espaço social que faz com que o brasileiro seja brasileiro, o japonês seja japonês, o europeu seja europeu. Porque dependendo do espaço que eu tenho, dependendo do espaço social, nós temos diferenças culturais, de símbolos, de identidade, e as pessoas se moldam a isso. Então é óbvio que se eu comparar, por exemplo, uma criança que está se desenvolvendo, que está crescendo num ambiente violento, aquela violência toda, ela passa a ser normal para essa criança. Então, ela vai relativizar aquela violência toda que outras pessoas acham, por exemplo, absurdo ou inconciliável com o dia a dia. Não é? Então, esse espaço social está ligado também ao que a gente vai chamar aí de contexto, né? Contexto social. Então, se eu quero conhecer o indivíduo, eu preciso analisar qual é o contexto ou espaço social no qual ele vive. Desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento intelectual, gente, ele ocorre com o processo. Olha lá, ocorre. Vamos colocar assim, ó, com a contribuição da sociedade e, obviamente, que do indivíduo, né? E do indivíduo. Então tá aqui, ocorre com a contribuição da sociedade e do indivíduo. Da sociedade porque ela nos fornece esses símbolos dos quais nós falaremos, símbolos, cultura, uma série de instrumentos aí do conhecimento. E do indivíduo pelo esforço de pensar, pela predisposição em aprender, em se tornar humano, né? Tanto é que, se nós analisarmos essa questão do ser humano, com a captação, né, da cultura, com a vida em sociedade, que ele vai reforçar essa característica, essa dimensão humana dentro dele. Bem, gente, e um outro ponto, aqui nós vimos o desenvolvimento intelectual e a questão da inteligência, né? A inteligência é algo adquirido pela linguagem, então é a linguagem, a habilidade, o reconhecimento da linguagem que vai nos proporcionar a inteligência. Então, adquirida a partir da linguagem. Adquirida a partir da linguagem. Então, nós temos aqui
algumas disposições preliminares para nós começarmos a entender um pouquinho do Piaget, né? A forma como ele vê o indivíduo. Ou seja, o indivíduo é aquele... o ser humano ele está integrado à sociedade, ele está absorvendo cultura, socialização, linguagem, e é isso que promove o seu desenvolvimento. Não tem como, biologicamente, o indivíduo se desenvolver. Tá? Sem a interação com o âmbito social e cultural, não há desenvolvimento. Então, é a primeira coisa que a gente vê. Agora, no processo de desenvolvimento, já desde criança, o indivíduo passa por estágios de desenvolvimento. E para cada estágio, ele vai apresentar uma determinada característica. Característica de socialização. Então, para cada estágio, ele apresenta uma característica de socialização. Então, vamos lá. Estágio de 0 a 2 anos. De 0 a 2 anos, esse estágio vai ser chamado pelo Piaget de estágio sensório-motor. Esse estágio sensório-motor, gente, veja, de 0 a 2 anos. Ou seja, a única coisa que a criança está desenvolvendo é a sua inteligência individual, básica, mínima. É se reconhecendo como um ser humano que terá capacidade de aprender. Então, ele está limitado à inteligência. Na verdade, é uma expectativa, né, de inteligência individual. Está começando a se moldar, individual. Mas não há socialização alguma, tá? Sem socialização. Tanto é que a criança, até ela e a mãe, nesse primeiro momento, ela acha que é a mesma coisa, que são a mesma pessoa. Não há um reconhecimento de espaço, não há qualquer tipo de socialização ou estágio de socialização. Tudo bem? Bem, tá feio isso aqui, né? Vou tirar. Põe um pouquinho de azul na nossa vida. Então, inteligência individual e sem socialização. Bem, outro estágio. Então, de 2 a 7 anos, aí a criança já vai passar por um outro estágio, que é um estágio pré-operatório. Tá? Então, o estágio pré-operatório. Nesse estágio pré-operatório, o que prevalece na criança? O egocentrismo, uma contradição na fala. Então, fala uma coisa, depois se contradiz, fala outra, não tem um raciocínio lógico apurado. Então, contradição na fala. E, obviamente, que a criança não tem autonomia, né? Sem autonomia. Tá aqui. Então, prevalece o egocentrismo, contradição na fala, ou ausência de lógica, um desconhecimento, inclusive, da linguagem. A linguagem se manifesta, mas sem um raciocínio lógico em torno dela, e sem autonomia. Sem autonomia de escolha. Aquilo que um adulto fala para uma criança dessa idade é praticamente lei, não é? Agora, é óbvio que existe, como o Vallon vai descobrir depois, existe aí a fase da graça, né? Que a gente vai ver daqui a pouco o que seria essa fase da graça aí. Tem também o operatório concreto. Então, é um outro estágio. Esse estágio aqui do operatório concreto já é de 7 a 12 anos. E nesse operatório concreto, quais são as características que nós vamos perceber na
desse estágio, né, da criança para o último estágio de criança, para o início da adolescência. Primeiro, a questão da personalidade já vai começar a aparecer, a personalidade, início já da formação da personalidade, e também as trocas. Como, por exemplo, o diálogo. O diálogo é um modelo de troca, de relacionamento. Então já é possível dialogar de forma sistêmica e sistemática com um adolescente ali, uma criança de 7 a 12 anos. Por quê? Porque ela está iniciando a aquisição da sua personalidade e as trocas aqui, que são as trocas intelectuais, exemplo, diálogos, elas já são possíveis. Aí a gente tem o caso, por exemplo, né, do superdotado. O superdotado, ele, nessa idade aqui em que a criança está iniciando, né, a construção da sua personalidade, diante de uma criança superdotada, você percebe que ele é praticamente um adulto em miniatura, né? Conversa com uma maturidade enorme e é visivelmente o estágio avançado, muito mais avançado do que outras crianças normais, ele é muito visível. A diferenciação é enorme, né? E depois, gente, pós 12 anos, até a vida adulta, aí a gente tem o estágio operatório formal. Operatório formal. O que seria o estágio operatório formal? Então, nesse estágio operatório formal, o que a gente tem de mais interessante aqui é a consolidação da personalidade. Então, a consolidação da personalidade. E essa consolidação da personalidade quer dizer o quê? Quer dizer que agora, a partir da adolescência já até a vida adulta, vai havendo um aumento da autonomia. Tá? O ideal, inclusive a escola, vai contribuir com isso. Se o indivíduo, por exemplo, ele se forma simplesmente com experiências do cotidiano, ele tende a ter um alto nível de escolhas influenciadas, de heteronomia, e ter muito pouca autonomia. Quando a gente percebe pessoas, por exemplo, que não têm autonomia para tomar decisões numa determinada idade, é porque ele se desenvolveu informalmente, simplesmente a partir dos conceitos espontâneos, e não teve uma participação muito intensa, tanto da família como da escola, principalmente da escola, na formação da sua individualidade, na contribuição com a sua personalidade. Um detalhe muito importante, gente, a escola não tem o dever de formar a personalidade do indivíduo. Formar a personalidade, se a escola fizesse isso seria uma ameaça contra a liberdade. Tá? É óbvio que todos nós temos que ter liberdade para formar a nossa personalidade. Agora, a escola ela pode contribuir apresentando caminhos que levem um indivíduo a ter autonomia. Tá? Porque a heteronomia ela não é algo desejável no nosso sistema educacional. O desejável é que, ao sair da escola básica, da educação básica, o indivíduo tem autonomia para então poder aprender, viver em sociedade e constituir vida própria. Bem, quando a gente fala de personalidade, vamos colocar como uma observação aqui, porque o Piaget ele fala algo muito interessante sobre a personalidade. O que é ter personalidade? A personalidade, na verdade, gente, é uma submissão. Ó. Então, a personalidade é a submissão à cooperação e à universalidade. Então, a personalidade ela também não pode ser egocêntrica, né? Totalmente desvinculada das questões das necessidades sociais. Então, o indivíduo ele tem que ter personalidade, mas ele está submisso à cooperação e à universalidade. Porque a cooperação e a universalidade são pré-requisitos da vida social. Então, a personalidade ela depende disso, ela é uma submissão, né, à cooperação e universalidade. Mas
o que, na verdade, caracteriza a personalidade, o que realmente caracteriza é que essa submissão ela é voluntária. Tá? Então está aqui, ó. Ela é voluntária. Tá? Então você poderia colocar submissão voluntária, a cooperação e a universalidade. Tudo bem? Fácil? Um outro ponto importante. O que o indivíduo, né, vai... as habilidades que ele vai construir e capacidades a partir da socialização. Lembrando, a socialização é um processo. É um processo. Então, contribui com a socialização tanto a educação informal quanto a educação formal. Tá? Então, é um processo. E da socialização, o indivíduo adquire o quê? Vou colocar aqui. Então, ele adquire a capacidade de cooperar. Então, cooperação. Aprende a cooperação, trocas. Tá? Primeiro ponto importante aí, adquirido pelo indivíduo a partir da socialização. Autonomia. Tá lá. Também fruto da socialização, o que para o Piaget é algo extremamente necessário, né? Aí a gente tem, ó, compreensão e resolução de conflitos. Então, a capacidade do indivíduo compreender e resolver conflitos. E, obviamente, o famoso saber fazer, né? A aquisição de competências. Aquisição de competências. Beleza? Então, a socialização ela é importante porque ela promove isso aqui ao indivíduo. Né? Ela promove justamente isso aqui ao indivíduo. Agora, vejam o seguinte, existe aqui uma dimensão ética, né? Então, quando a gente fala de ética para o Piaget, ela é uma perspectiva sob a qual nós devemos compreender a socialização. Então, quando eu falo de socialização, eu tenho que compreendê-la sob uma perspectiva ética. Por quê? Porque a socialização na perspectiva ética significa respeito à igualdade, significa respeito à liberdade, respeito à diversidade, aos direitos humanos, etc. Tá? Então, a socialização deve ser compreendida sob uma perspectiva ética, que é também o ensinamento que vem também isso do Piaget. E uma coisa interessante, né? Conforme para o indivíduo se desenvolver, se socializar e realmente progredir, o que contribui com isso no âmbito político é a democracia. Então, sociedades que não são democráticas, elas impedem o desenvolvimento. Elas não impedem, mas elas contribuem com uma certa dificuldade de desenvolvimento do indivíduo, visto que a liberdade é fator essencial, né? Tanto é que lá na LDB, para o nosso sistema de educação, a gente fala liberdade de ensino. Então, o indivíduo ele tem que ser, a escola tem que ser livre para ensinar, o professor também, e o aluno tem que ser livre para aprender. Então, quando a gente fala de liberdade, a gente fala em todos os sentidos. Sociedades democráticas, elas são sociedades que contribuem com o desenvolvimento, com a socialização, com o progresso individual do ser humano. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui agora, gente, no Vygotsky. Então, visto isso, analisado aí o Piaget, a gente vai dar uma estudada no Vygotsky. Bem, ao analisar o Vygotsky, estudando os pontos principais do Vygotsky, desenvolvimento, né?
Como que a gente percebe o desenvolvimento do homem? Então, o desenvolvimento depende da aproximação do indivíduo com a cultura, gente. Então, é a relação entre o indivíduo ser biológico e a cultura. Ó. Então, a aproximação. Vou colocar aqui. Aproximação entre homem e cultura. Tá? Então, o desenvolvimento ocorre a partir dessa relação aí. Agora, isso acaba sendo um pouco mais complexo, porque quando a gente fala de cultura, aliás, gente, o correto seria até nós colocarmos a aproximação entre homem, cultura e homens, né? Porque é na relação dos homens com os próprios homens que nós fortalecemos nossa condição de ser humano. Acontece que a manifestação aqui, ela será cultural. Ela será cultural. Bem, quando eu falo de cultura, gente, a cultura ela é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo, não simplesmente do ponto de vista cultural meramente, mas também do ponto de vista biológico. Então, a cultura contribui com o desenvolvimento biológico e contribui também com o desenvolvimento, obviamente, que cultural. Bem, falando aqui de desenvolvimento biológico e de desenvolvimento cultural, o Vygotsky, ele vê como fundamental para o desenvolvimento do homem um órgão que é o cérebro. E o cérebro para o homem, o cérebro do homem, ele é visto como um órgão que possui plasticidade. Por quê, gente? Porque o cérebro, ele possui uma estrutura herdada, e ele possui também uma estrutura adquirida. Então, veja, estrutura herdada e estrutura adquirida. O que quer dizer isso? A estrutura herdada ela está relacionada à característica biológica do homem. Característica biológica, ao DNA. Então, nós nascemos com uma característica biológica. Só que, ao longo da vida, o cérebro vai convivendo com várias outras aprendizagens decorrentes da cultura. Então, vejam que, sob esse ponto de vista, ele acaba tendo essa característica da plasticidade ou da elasticidade. Ou seja, o cérebro, a vida toda, ele está adquirindo novas informações e ele está adquirindo novas capacidades, se esforçando para ajudar o ser humano a se desenvolver, a compreender a realidade. Tá bom? Então, nós temos aí esse lado do biológico, né, que se refere à espécie, a compreensão do homem enquanto espécie, e o cultural, que é a compreensão do homem enquanto sujeito, enquanto espécie e enquanto sujeito. O que mais que a gente tem de importante sobre o Vygotsky? A questão da mediação, gente. Um ponto aqui sobre a mediação. O que seria fundamental falar sobre a mediação? Então, vamos dar uma analisada nesse esquema aqui. Ó. Eu tenho o homem. Aí aqui a gente tem a sociedade, né, aquele espaço constituído de símbolos, que é o contexto sociocultural.
contexto sociocultural. E aqui eu tenho, desse lado, a realidade, que é, na verdade, o objeto a ser compreendido. Vou colocar aqui, ó, objeto a ser compreendido. Tá aqui. Como que funciona isso, gente? O contexto sociocultural, ele é responsável pela mediação dessa relação do homem com a realidade. Tá? Então, o contexto social é o mediador. Tá aqui, ó, mediador. Dessa relação entre homem e objeto, entre sujeito e objeto. E para ajudar o homem a interpretar o contexto social, porque o contexto social ele é repleto de símbolos. Então, tudo que a gente observa na realidade, na sociedade, são símbolos, símbolos culturais. E o homem ele depende de uma habilidade muito importante, que é também mediadora, que é símbolo necessário que o homem deve aprender, que é a linguagem. Que é a linguagem. Então vejam o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, do analfabetismo funcional, o que acontece? O analfabetismo funcional, ele acaba sendo um problema muito sério para o indivíduo, porque apesar dele ter a ideia, a noção de que ele sabe ler e escrever, quando ele começa, por exemplo, a observar os fatos, a observar a realidade, a se deparar com esses símbolos culturais aqui, ele não consegue compreendê-los. Ele não consegue, por exemplo, ler um jornal e compreender a informação. Ele não tem criticidade suficiente para se posicionar naquele determinado espaço sociopolítico que ele vive, porque esses símbolos acabam sendo estranhos a ele e, para interpretá-los, ele precisa da linguagem, ele precisa de uma habilidade adquirida culturalmente, que é a linguagem. Tá? Então, o contexto sociocultural, os símbolos existentes na sociedade, isso ligado à linguagem, são mediadores da relação entre homem e a realidade, que é o objeto a ser compreendido. Então, vejam a importância que o Vygotsky dá. Vale nós dizemos em outras palavras. Se eu não aproximar o meu aluno da realidade, na verdade eu não estou ensinando de forma verdadeira e concreta. Eu estou simplesmente passando uma expectativa cultural para ele que se limita meramente a reter informação, mas sem uma compreensão da realidade. Bem, o que mais que nós temos que ver do Vygotsky? Uma coisa muito legal que se chama operação dos sistemas simbólicos. Operação dos sistemas simbólicos. Então, o que são os sistemas simbólicos? Sistemas simbólicos são, na verdade, as instituições, as linguagens, a cultura, tudo aquilo que é criado pelo homem. São sistemas simbólicos. E, para nós compreendermos a realidade, a gente precisa saber o quê? Operar esses sistemas. Então, quanto maior for a minha compreensão, a minha capacidade de operar esses sistemas simbólicos, mais eu tenho o desenvolvimento que, ó, isso aqui me leva ao desenvolvimento. Desenvolvimento do raciocínio, da capacidade de pensar, da capacidade, gente, de reconhecer. Tá? Então, a operação dos sistemas simbólicos leva a isso. E conforme eu vou ampliando, né, desenvolvendo cada vez mais o raciocínio
a leitura, a capacidade de pensar, a capacidade de reconhecer aquilo que está diante de mim, ou seja, a capacidade de realizar abstrações e generalizações. Ó. Abstrações e generalizações. Então, isso aqui faz com que o indivíduo, partindo das operações do sistema simbólico, se desenvolvendo e adquirindo a capacidade de realizar abstrações e generalizações, com isso o indivíduo parte para quê? Para um pensamento superior, uma capacidade superior de compreensão da realidade. É, na verdade, o quê? É um salto psicológico, ampliação da capacidade de aprender. E isso aqui, esse pensamento, essa ampliação da capacidade de aprender, vai levar o indivíduo à compreensão dos conceitos. Então, quanto maior for a minha capacidade de abstrair e de aprender, mais facilmente eu vou aprender os conceitos, que na verdade os conceitos são criados pela própria sociedade, ó. São criados pela própria sociedade. Então, por exemplo, conceito de política, conceito de democracia, conceito de angústia, conceito de amor, existe uma sobrecarga histórica de significados, de exemplos em torno desses conceitos. E, obviamente, que ele se torna complexo. Conforme o indivíduo se desenvolve, os conceitos vão se tornando mais complexos justamente por causa dessa carga histórica que ele carrega. Então, a sociedade desenvolve, cria, né, os conceitos. Esses conceitos aqui, eles têm origem na cultura, né? Se eles são produzidos historicamente, então a origem deles está aqui, na sociedade, na cultura. E cabe ao indivíduo o quê? Cabe ao indivíduo se desenvolver para compreendê-los. O que nós temos num país como o Brasil e numa sociedade, por exemplo, como da América Latina, é uma série de pessoas que não conseguem se desenvolver para compreender determinados conceitos que são elaborados e reproduzidos simplesmente pela elite. Quando a gente fala, por exemplo, de economia e política, é muito difícil a classe média ou as classes mais baixas compreender o verdadeiro significado da política que se exerce no nosso país. Por isso que as nossas reivindicações são genéricas. Né? A gente fala assim, mas a população, quando vai reivindicar politicamente, ela faz reivindicações genéricas. É justamente por causa disso, pela dificuldade de se compreender a realidade que existe por trás desse maniqueísmo político, social que é nos colocado, né? que prevalece na sociedade. E aí esse conceito, gente, ele pode ser adquirido, né, espontaneamente. Então eu posso adquirir conceitos espontaneamente. Quando que eu adquiro conceitos espontaneamente? É vivendo a vida. Vivendo e aprendendo a viver. Tá? Então é no dia a dia que a gente tem condições, é no cotidiano que a gente tem condições de ter acesso aos conceitos espontaneamente. Óbvio que a gente acaba tendo muitas vezes correndo o risco de aprender de forma errada, né? De ter uma visão equivocada da realidade. E, por outro lado, existem os conceitos científicos, que é o que nós aprendemos a partir de processos formais de ensino-aprendizagem. Tá? Processos formais de ensino-aprendizagem. Eu aprendo na escola, na faculdade, em cursos, palestras, lendo livros e tudo mais. Seriam os conceitos científicos. Fácil isso aí, gente? Fácil pra caramba, né? Então vamos ver o Vallon agora. Da tríade aí das teorias psicogenéticas. Vamos ver o terceiro, Vallon.
O Vallon, pessoal, ele possui uma base marxista aqui para compreender o homem, as ideias, a cultura. Então, o homem ele está em constante transformação para o Vallon, com base, o pessoal da filosofia e da história aí acaba compreendendo isso muito bem, né? Com base no materialismo dialético, de que constantemente nós superamos as realidades propostas, né? Ou seja, é o processo constante, tese, antítese e síntese. E o ser humano ele está em constante transformação. Então, o que acontece? O ser humano é, na verdade, uma estrutura orgânica, diga-se, veja, leia-se aqui, biológica, né? Então, ele é uma estrutura orgânica que se relaciona com a cultura. Tá? Então, é uma estrutura orgânica que se relaciona com a cultura. Beleza? Tranquilo, né? Bem, vimos então que há essa influência do materialismo dialético, né, do movimento. Então vejam o seguinte, que o Vallon ainda vai nos ensinar que o homem ele se desenvolve a partir, né, do ato motor. Então nós desenvolvemos a partir do ato motor. Então, vamos colocar aqui, ó, fase inicial de desenvolvimento. Então, o indivíduo ele começa a conhecer as coisas a partir do ato motor. Mas, conforme a idade vai passando, ele vai concentrando aliás, o indivíduo se concentra nas ações reflexivas, nas ações mentais, não é? Que é o ato reflexivo de autoconhecimento, que conforme o indivíduo vai ganhando maturidade, ele vai proporcionando mais para ele próprio. Por exemplo, os diálogos internos, né? As reflexões, elas são muito mais comuns do que as manifestações físicas e motoras. Bem, então, visto que o ato mental ele se desenvolve a partir do ato motor, então o Vallon nos fala sobre uma espécie de tipos de desenvolvimento por atos ou ações, que seriam 3 ações aqui para nós analisarmos. Os atos reflexivos. Então o indivíduo, num primeiro momento, ele age de forma reflexiva, né? São os atos reflexivos. Depois ele passa para atos involuntários. E quando o indivíduo já se conhece, já formado, né, enquanto estrutura orgânica, formado e agora dotado de cultura, ele passa para os atos voluntários. É a praxis. Tudo que nós fazemos depois de uma certa idade, gente, aliás, quase 100% das nossas ações são ações voluntárias, são atos voluntários. Tá? Então, a gente, obviamente, que os atos reflexivos eles continuam a existir, os atos involuntários continuam a existir, mas se nós colocarmos aqui, agregarmos racionalidade, vontade, autonomia, depois de uma certa idade, nós vamos muito mais exercer aqui os atos voluntários. Tá bom? Tá tranquilo, né? Capacidade de ver alguma coisa, de fixar o olhar, compreender a paisagem, né? Então isso tudo tá aqui diante dos atos voluntários. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora nas fases do desenvolvimento. Vamos colocar desse lado as fases do desenvolvimento para o Vallon. Então, fases do desenvolvimento para o Vallon. Continuando aqui, né? Vallon, fases do desenvolvimento. São 5 fases.
São 5 fases. A primeira fase, gente, é a fase impulsiva emocional. Tá? Então, primeiro coloque aí. Impulsivo emocional de 0 a 1 aninho. A segunda fase é a fase sensório-motor. Que é a fase que vai de 1 a 3 anos. Vamos colocar aqui como se fosse uma tabelinha, né? A terceira fase, que já é a fase do personalismo. Que é a fase que vai de 3 a 6 anos. A fase categorial. Que agora é de 6 a 11 anos. E a fase da puberdade. Da puberdade, aí já após 12 anos. Então, vejam o seguinte, gente. Essa fase aqui, por exemplo, impulsivo emocional, a relação do indivíduo é uma relação muito forte com quem? Com a mãe. Né? É uma relação extremamente forte com a mãe. Então, tudo está centrado no eu, sendo que o eu é a pessoa da mãe mais a da criança. Isso é chamado de diálogo tônico. Então, essa forte relação entre a mãe e a criança é chamado de diálogo tônico. Fase sensório-motor. O indivíduo, por exemplo, ele aprende a andar. Aprende a andar. Ao aprender a andar, o mundo já vai ficando pequeno, né? Por quê? Porque agora ele começa a explorar o espaço. Então a gente tem uma exploração espacial da criança. Esse ato de andar aqui é extremamente importante para a criança, né? É realmente um descobrimento muito significativo, por causa dessa característica de conceder um mínimo de autonomia para que ela possa promover, se deparar com essa exploração espacial aqui, né? Com a exploração da realidade, conhecer sozinha determinados espaços, por mais que esse espaço seja o próprio quarto, a própria casa, o apartamento de 3, 4 cômodos, isso para a criança já é muito significativo. A gente sempre tem aquela noção de quando nós somos crianças, né, que você conhece um determinado lugar, parecia que aquele lugar era grande, o muro era alto, quando você volta tudo é pequeno, tudo é simplório. Então é um momento que ele fica, né, na memória, e ele na verdade ocorreu ali mais ou menos de 1 a 3 anos. Isso para o Vallon, né? Personalismo, gente. Então vejam, ó, de 3 a 6 anos. O personalismo é, por exemplo, aquela fase em que a criança ela vai aprender, ela vai estar diante da sedução, é um exemplo, da imitação. Na verdade, aqui antes da sedução e da imitação tem a rejeição, né? Então a criança ela aprende a rejeitar. Aqui, ó, rejeição. Sedução, a idade da graça, faz as coisas para fazer graça, para ser visto, para chamar atenção. E imitação. Porque a criança sabe que para conquistar determinadas, né, coisas, ela precisa agir como o adulto. Então ela observa o meio e observa como faz. Então muitas vezes ela já vai, pela imitação, ela já vai conseguir
uma série de ações já que não foi ela que desenvolveu sozinha, porque a gente não está falando ainda, nós não estamos falando ainda da personalidade autônoma, né? A gente está falando já do início da personalidade. Ela já sabe o que ela não quer. Quando ela quer alguma coisa, ela faz uma gracinha aqui, a sedução, a idade da graça. E, muitas vezes, para conseguir alguma coisa, ela sabe imitar. Então, ela sabe lá, eu tenho que subir em algum lugar, eu sei que pega a cadeira ou a escada, subo e pego o que eu quero. E isso também do ponto de vista da personalidade, né? Uma coisa que acaba estando ligada à questão afetiva, que na verdade a criança já adquire um pouco antes, já no sensório motor, né? Do sensório motor para o personalismo, é, por exemplo, chamar a atenção. O que uma criança faz quando ela quer chamar a atenção? Ela chora. Então, ela chora porque ela quer uma mobilização espacial e das pessoas que estão ali. Então, o choro, ele tem um significado sensitivo, algo que ela está sentindo, mas tem um significado social. Eu quero chamar a atenção de quem está ao redor. Então, é também algo que pode estar presente no personalismo aí, nessa fase da criança. O categorial, gente, o categorial que é dos 6 a 11 anos, que já é representado pela objetividade, né? Então, aqui a gente tem um aumento da objetividade. Então, o adolescente, da criança para o adolescente, ele já sabe melhor o que quer, né? Já tem escolhas mais bem definidas. Então, aumento da objetividade. Então, já tem escolhas mais bem definidas, já está na escola, passa por um processo de socialização mais avançado. Então, aqui a gente já tem uma parte da personalidade sendo transformando as escolhas daquele indivíduo. E a puberdade, que é tão questionada do ponto de vista da sexualidade, né? A gente normalmente fala da puberdade com base na sexualidade, mas é a fase da autoafirmação. A autoafirmação. E é inclusive sexual, né? Então é aqui normalmente que o indivíduo sabe quem ele é, quais as escolhas, os caminhos, o que eu gosto, o que eu não gosto. Uma determinada hora eu tenho que manter minha individualidade, minha personalidade. Ora, eu preciso me integrar aos grupos, e é muito difícil isso, tá? Isso para o adolescente é muito difícil, porque ele não sabe até que ponto ele está sendo coerente ou não com as suas escolhas. Então, enquanto adolescente, eu ser eu mesmo é complicado, porque eu estou vendo um universo de complexo, heterogêneo de pessoas, de personalidades que são diferentes da minha. Eu não sei se a minha é a correta. E, por outro lado, eu preciso me integrar também, criar a minha própria personalidade. Então, é uma fase da puberdade que realmente o adolescente traz muitos conflitos, até existenciais, porque é natural da sua fase psicológica, tá bom? Então, o Valon também contribuiu muito com a gente. Isso aqui é mais um resumo para você poder ir bem lá na sua prova, gente, porque essa tabelinha, ela é a tabela que costuma cair, tá? Então, essas fases aqui, se falou de impulsivo emocional, sensório motor, personalismo, categorial, puberdade, você já sabe que é o Valon. Isso aí, pessoal. Essa é a primeira parte. Nós vamos ter uma segunda parte ainda desse conteúdo, que eu vou trabalhar Piaget, Valon e Vygotsky do ponto de vista da afetividade e da emoção da criança. Tudo bem? Até a próxima aula.